Gestão financeira não é um bicho de sete cabeças quando você começa a entender ela. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso encontro de gestão de salão de beleza. E hoje nós vamos falar sobre gestão financeira. Isso não é um bicho de sete cabeças. A gente só precisa entender um conceito base para que a gente consiga alavancar nosso salão e passar para o próximo nível. Para isso, é bem simples, a gente precisa começar a entender o que é a nossa movimentação do caixa, o nosso fluxo de caixa. Sabe aquelas entradas e saídas que todo dia tem no nosso salão? Entradas de faturamento de clientes que fez uma escova, um tratamento, uma mecha, e as saídas, aquelas com papel alumínio, aquelas com coloração, pagamento de fornecedores, energia, aluguel, água. Tudo isso ele precisa ser anotado para que você consiga mensurar no final do mês quanto foi o seu lucro e os gastos que você teve com o seu salão. Bom, então vamos lá. Para o primeiro passo, nós precisamos de um livro de movimentação do caixa. Aqui no meu salão nós temos um programa de computador que faz tudo isso para a gente. E claro, precisa ser alimentado todos os dias com essas entradas e saídas. Mas vamos com calma. Antes de nós passarmos por um programa, a gente precisa entender como funciona essa movimentação de caixa. Então você vai pegar um movimento de caixa como esse, pequeno ou do grande, isso você encontra em qualquer papelaria aí na sua cidade ou armarinho. E aqui dentro a gente tem a parte de entrada e saída, onde você vai anotar absolutamente tudo que entra e que sai, para que no final do dia você saiba quanto tem em caixa, para que no final do mês você saiba quanto você lucrou e o que você pagou. Porque muitas pessoas que começam a montar um salão, elas ficam meio perdidas disso. Por quê? Porque mistura tudo. E aí no final eu chego para a pessoa, vou fazer uma mentoria, eu chego para a pessoa e digo assim: quanto é o teu faturamento mensal? Ou então diz aqui para mim, quantos são as tuas despesas? E a pessoa não consegue me responder, porque não tem tudo isso anotado, sabe? Não consegue mensurar, não consegue dizer quanto ganha. Quanto é que você ganha por mês? Quanto é que seu salão fatura? Com quanto você pode contar? Quais são as suas despesas por mês? Qual o valor bruto dessas despesas? Você sabe dizer? Com esse movimento de caixa, você vai ter tudo isso anotado e vai ser muito, muito simples. Primeiro ponto, vamos entender que movimentação do salão não tem nada a ver com a sua movimentação financeira CPF. São duas coisas totalmente diferentes. Você como pessoa física e você como pessoa jurídica, que é o seu salão. Não mistura essas contas porque vai dar muito problema lá na frente. Saiba separar. Entendendo que separando essas contas, você vai ter uma dimensão melhor do seu faturamento, das suas despesas dentro do salão. Separei tudo isso, anoto. Daí eu posso separar um bloco de notas, uma movimentação de caixa desse para o salão e um para minha casa? Pode, excelente, fantástico. Não quero fazer o da casa ainda? Começa pelo menos pelo do salão. E não é difícil. Eu vou te mostrar na prática que é bem simples nós fazermos isso. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui ele vai funcionar da seguinte forma. O meu movimento da caixa, eu vou fazendo as anotações da data. Hoje são 24/3/2025. E eu vou anotar o nome da minha empresa. Urban Build. Aqui a gente vai ter todo o histórico, tudo que a gente vai ter como entradas e saídas. E aqui eu vou ter o valor que eu vou colocar das minhas entradas e o valor que eu vou colocar das minhas saídas. Comumente as pessoas colocam por ordem, se entra e se sai e coloca os valores. Eu gosto de fazer uma separação. Eu gosto de mesclar metade da folha para cima entrada, metade da folha para baixo saída. Então supomos que chegou uma cliente, Dona Maria, e ela fez uma escova. E essa escova da Dona Maria foi R$80, então eu anoto.
R$80. Lembrando que os dois últimos quadradinhos da entrada ou da saída são os centavos. Esse segundo quadradinho aqui, ele vai ser a centena. Então, 80, 90, até 100, 200, 300, até R$900. E partiu daqui são os milhares, né? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, para você escrever por extenso já, em números. Então, Dona Maria fez uma escova R$80. A Juliana fez mechas a 1.250. Deu para ver? 1.250. Essas são as minhas entradas. E as minhas saídas? Eu tive uma saída hoje que foi compra de café para as minhas clientes. Esse café custou R$30. Por incrível que pareça, o café tá bem caro. Aqui foi compra de alumínio, papel, alumínio. Meu papel alumínio, comprei 10 rolos a R$7, R$7,99. Vou colocar aqui R$80. Digamos que no dia de hoje eu tive só essas duas entradas e essas duas saídas. Aqui embaixo eu vou transcrever a soma de tudo. Depois eu vou colocar o saldo anterior do dia e o saldo atual que ficou no meu caixa. Então, 1.250 mais R$80 de entrada dá 1.330. Certo? Essa foi a minha entrada. A minha saída, 80 com 30, 111 reais. E agora eu venho fazendo a soma, a diminuição, na verdade, de quanto entrou para quanto saiu. Então, eu venho para minha calculadora e coloco 1.330 menos 111. Então, meu lucro hoje, né, meu valor bruto de hoje é 1.219. Então, eu coloco bem aqui em meu saldo atual, R$1.219. Aqui ao lado, os detalhes do saldo, eu vou colocar se a cliente pagou em dinheiro, cheque ninguém usa mais, eu posso tirar esse cheque, colocar Pix, cartão, crédito ou cartão. Aqui eu vou colocar crédito e aqui eu vou colocar débito. E aqui eu vou desmembrar. Essa cliente, por exemplo, Juliana, pagou R$1.200. R$1.000 ela fez no Pix. Então eu coloco aqui os R$1.000 que ela fez no Pix. E 250 ela passou no cartão de débito. 250 ela pagou no cartão de débito. E esses R$80 da Dona Maria foi em dinheiro. Então eu separo tudo aqui para saber quanto entrou em dinheiro e quanto entrou em cartão ou até mesmo quanto entrou no Pix. O valor do meu caixa hoje é de 1.219. Quando for no dia seguinte, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu venho bem aqui, ó, em saldo anterior e coloco esse valor aqui. Então, meu saldo anterior, que é o do dia anterior, é 1.219. E aí sim começa tudo novamente, onde eu vou escrever todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. Desmembrar como as clientes pagaram e qual vai ser o meu saldo do dia. E pronto! Você conseguiu ver que não é difícil? Você só precisa fazer as anotações certas, com as informações certas, os valores certos. E aí no final do mês você vai conseguir ter certeza absoluta de quanto o teu salão está faturando e de quanto você está gastando. E nisso você coloca as energias. Eu preciso economizar nesse setor e eu preciso investir mais nisto aqui. E aí você consegue fazer escolhas assertivas e o teu salão sai do nível que ele está e vai para um nível além. No nosso próximo treinamento nós vamos ver sobre ponto de equilíbrio. Quanto o teu salão precisa faturar por mês para sobreviver.
Ele precisa ganhar para poder pagar as dívidas. Esse é o teu ponto de equilíbrio. Você não pode ganhar menos do que esse valor. Você sabe o seu ponto de equilíbrio? Deixa no comentário aqui para mim se você sabe e se está fazendo sentido tudo isso para você. Então no próximo treinamento nós vamos achar esse ponto de equilíbrio juntos. Fica comigo que esse treinamento tá incrível.